Bom, gente, o nosso objetivo nessa aula é conversar sobre o EFD Contribuições, que integra o SPED, conforme vocês veem aí, Sistema Público de Escrituração Digital. Então, antes de chegarmos lá no EFD, vamos conversar um pouquinho sobre o SPED, né? A partir das disposições contidas no Decreto 6.022, que é um decreto do ano de 2007. Então, esse Sistema Público de Escrituração Digital, eu sempre quero dizer escrituração judicial, é o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. Ele tem, a função de unificar as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários individuais, das pessoas jurídicas, inclusive daquelas que são imunes ou isentas, mediante fluxo único computadorizado de informações. Então, vamos lá. Recepção, tá? Então, o SPED, ele é um instrumento para recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos contábeis e fiscais, tanto dos empresários individuais quanto das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único computadorizado de informações. Então, se tenta, através desse instrumento, simplificar o cumprimento de obrigações, tá? Elas passam a ser prestadas, digitalmente. Não é que uma empresa fique desobrigada de manter o livro razão, o livro diário, com formalidades extrínsecas, intrínsecas, não é isso. Mas a empresa vai passar a transmitir esses lançamentos através do computador, num fluxo único, e o SPED, na verdade, ele abriga um conjunto de funcionalidades onde serão gerados diversos arquivos. Então, o arquivo que nos interessa aqui é o EFD Contribuições, que não é o único, tá? Também vai nos interessar falar sobre o E-Social. Na próxima aula a gente vai conversar sobre ele. Então, vamos conversar mais um pouquinho sobre o SPED. Então, livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, serão emitidos em forma eletrônica. Essa forma de transmissão também existe previsão de compartilhar as informações recepcionadas entre os fiscos, entre a Receita, a Fazenda, a fiscalização municipal, respeitando os limites de suas competências. Então, conforme eu disse, o fato de haver essa transmissão, tá? Essa emissão e a transmissão dos dados de forma eletrônica não dispensa as empresas de manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos nas formas e prazos previstos na legislação aplicável. Quem é que vai utilizar o SPED, esse Sistema Público de Escrituração Digital? É a Receita Federal, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, as administrações tributárias de estados, Distrito Federal, municípios, mediante convênio celebrado com a Receita Federal, órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta que tenham atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização das empresas, tá? Muito bem, os usuários do SPED, Receita, Fazenda do Estado, também, a questão aqui dos municípios, Secretaria de Finanças dos municípios, esses usuários e os outros órgãos, da administração pública que tem um papel normatizador, regulador, fiscalizador. Então, esses usuários, respeitadas as suas competências, eles vão estabelecer a obrigatoriedade, periodicidade e prazos para apresentação de livros e documentos por eles exigidos por intermédio
do Sistema Público de Escrituração Digital, através do SPED. Não exclui a competência dos usuários do SPED de exigir a qualquer tempo informações adicionais necessárias ao desempenho de suas atribuições. Então, o fato das informações terem sido transmitidas via SPED não impede que a fiscalização seja, da Receita, da Fazenda Estadual, do município, que eles intimem o contribuinte a apresentar um livro ou um documento necessário para fazer o entendimento completo de uma dada situação tributária. Muito bem. O acesso às informações armazenadas no SPED vai ser compartilhado com os usuários no limite de suas respectivas competências e não prejudicando a observância da legislação relativa a sigilo comercial, fiscal e bancário. Então, não é que as informações incondicional e indiscriminadamente estejam acessíveis a todos os usuários. Essas informações vão ser compartilhadas, mas sempre o acesso a um grupo de informações vai estar condicionado à existência da competência daquele ente para apurar aquela dada situação. Esse acesso também será possível às próprias empresas, inclusive imunes ou isentas, em relação às informações por elas transmitidas. As empresas não vão acessar as informações alheias, elas vão ter a condição de acessar as próprias informações que elas transmitiram via SPED. O sistema vai ser administrado pela Receita, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a participação de representantes indicados pelos usuários. Os usuários, previamente à edição de seus atos administrativos, vão ter que se articular com a Secretaria da Receita Federal por intermédio do seu representante. Então, aqui, repetido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode solicitar a participação de representantes das próprias empresas, os empresários individuais, das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, e de entidades nacionais, entidades de âmbito nacional, representativas dos profissionais da área contábil, como é o caso do Conselho Federal de Contabilidade ou outra entidade representativa desses profissionais. Eles vão ter condição de encaminhar representantes para participarem das atividades relacionadas ao SPED. A competência da Secretaria da Receita Federal abrange adotar as medidas necessárias para viabilizar a implantação e o funcionamento do sistema, coordenar as atividades relacionadas ao SPED, compatibilizar as necessidades de todos os usuários envolvidos e estabelecer a política de segurança e de acesso às informações armazenadas no SPED. As funcionalidades do SPED vão incluir também opções para uso exclusivo dos órgãos de registro para as atividades de autenticação dos livros mercantis. A emenda 42 de 2003, ela introduziu no artigo 37 da Constituição Federal o inciso 22. Nesse inciso, nós encontramos uma determinação de que as administrações tributárias em todas as esferas passem a atuar de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, obviamente informações fiscais, respeitando o limite da competência de cada ente. O SPED foi instituído pelo Decreto 6.022, conforme nós já conversamos lá no início, de 2007. Trata-se aí, então, do Sistema Público de Escrituração Digital, que integra o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, o PAC, Constitui-se num avanço na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes,
moderniza a atual sistemática de cumprimento das obrigações acessórias transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores. Eles vão transmitir essas informações utilizando certificação digital para assinar os documentos eletrônicos, e essa certificação vai garantir a validade jurídica desses documentos apenas na sua forma digital, significando dizer que, se for lançado um débito levando-se em consideração essas informações transmitidas digitalmente, tá? Esse lançamento será válido, ele foi embasado em informações que foram assinadas digitalmente pelo contribuinte, tá? Ele, tem um certificado digital para assinar esses documentos eletrônicos que são transmitidos. A escrituração nesse sistema, público de escrituração digital, é uma iniciativa integrada das administrações tributárias nas 3 esferas governamentais. Integram o SPED, a escrituração contábil digital, a escrituração fiscal digital, a nota fiscal eletrônica, o EFD, contribuições. Temos já aqui, tá, que nós vamos ver na sequência, na próxima aula, o E-Social. Em vez de ficar esse nome, EFD Social, ele não é mais algo que esteja simplesmente em estudo, ele já está sendo implantado. O primeiro módulo que tem, a condição de receber informações do empregador doméstico já está disponível, tá? Lá no portal do E-Social. Bom, o SPED contábil, tá? Ele vai dizer respeito a informações contábeis. Então, a escrituração contábil digital, ela integra, o sistema público de escrituração digital e tem por objetivo substituir a escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir em versão digital os seguintes livros: diário e livros auxiliares, caso existam, razão e seus auxiliares, livros, balancetes diários, balanços e fichas de lançamento, comprobatórios dos assentamentos neles transcritos. Existe aí uma instrução normativa que vocês podem, examiná-la. O SPED contábil, ele vai ter que ser obrigatório, ele vai ter que ser utilizado pelas empresas nas seguintes condições. A partir de 1º de janeiro de 2008, as sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento, econômico tributário, vão ter que utilizar essa escrituração contábil digital, tá? Então, as empresas que tenham acompanhamento econômico tributário diferenciado, conforme previsto aí nessa portaria da Receita Federal, e que sejam, tributadas com base no lucro real. Bom, a partir de 1º de janeiro de 2009, vão ter que usar essa escrituração contábil digital as demais sociedades empresárias sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro real, tá? Então, a partir de 2009, não são mais apenas aquelas que têm um acompanhamento diferenciado. Para outro tipo de sociedade, que não aquelas tributadas pelo lucro real, essa escrituração contábil digital, ela é facultativa. Sociedades simples e as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, estão dispensadas desta obrigação. As regras de obrigatoriedade, elas não levam em consideração se a sociedade empresária teve ou não movimento no período. Por quê? Porque muitas vezes a empresa não teve movimento, mas existem fatos contábeis a serem informados, tá? Fatos contábeis tais como depreciação, incidência de tributos, pagamento de aluguel, pagamento do contador, pagamento de luz,
custo com cumprimento de obrigações acessórias, como a apresentação da DCTF, da DIPJ, entre outras situações. O FCONT, que é uma outra funcionalidade integrante, um outro arquivo integrante lá do SPED, né? É uma escrituração das contas patrimoniais e de resultado em partidas dobradas que considera métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. Então, o FCONT, ele funciona, na verdade, como uma ponte, tá? Ele vai, né, guardar informações, ele vai, né, informar sobre situações, tá, existentes nessa data, em 31/12 de 2007, mesmo que sejam contas que, tendo em vista as alterações na escrita contábil, os registros não continuem acontecendo, tá? Então, no programa, validador e assinador da entrada de dados do FCONT devem ser informados lançamentos que foram efetuados na escrituração contábil, mas não devam ser considerados para fins de apuração do resultado com base na legislação que estava em vigor em 2007. Então, os lançamentos que existem na escrituração comercial, mas que devem ser expurgados para remover os reflexos das alterações introduzidas pela Lei 11.638 e pela Lei 11.941, que modificaram aí o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na escrituração contábil para apuração do lucro líquido, tá? Então, tendo em vista essas alterações, existem, tá, lançamentos que eles devem ser expurgados. Só que esses lançamentos ainda estarão lá no arquivo do FCONT, tá? Também, tá, no programa validador e assinador da entrada de dados do FCONT, vão ter que ser informados lançamentos não efetuados na escrituração comercial, mas que devam ser incluídos para fins de apuração do resultado com base na legislação vigente em 31/12 de 2007. Bom, a escrituração fiscal digital, tá? É um arquivo digital que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais, tá? Nós já vimos a escrituração contábil digital e agora nós temos a escrituração fiscal digital, que tem, né, aí o registro de documentos fiscais e de outras informações de interesse do fisco, tanto das unidades federadas quanto da Receita Federal, assim como, né, registros de apuração de impostos referentes a operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Esse arquivo também vai ser assinado digitalmente e transmitido via internet ao ambiente SPED. Bom, chegamos aonde, né, queríamos. A EFD Contribuições é um arquivo digital instituído, né, no Sistema Público de Escrituração Digital, que vai ser utilizado pelas empresas para a escrituração da COFINS, do PIS/PASEP, tanto no regime de apuração, tá? Então, PIS/PASEP, COFINS, tanto no regime de apuração não cumulativo como no cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como de custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não cumulatividade. Então, nós sabemos que a COFINS incide sobre a receita ou faturamento e, dessa forma, através desse arquivo, EFD Contribuições, vai se direcionar lá, né, para o Sistema Público de Escrituração Digital, tá, essas informações, tá, sobre a receita auferida, tá, que vai servir de base para a COFINS, para o PIS/PASEP, e nessa transmissão, quando se trata de não cumulatividade, no caso do PIS e COFINS, nós sabemos que tem também um regime de incidência não cumulativo, onde se pode aproveitar créditos relativos a operações anteriores. Então, é preciso informar nesse arquivo também
custos, despesas e aquisições que gerem créditos nessa sistemática de incidência não cumulativa. A partir do ano de 2011, tá? Nós temos a Lei 12.546, que determinou, né, a desoneração da folha de pagamento, ou seja, a retirada dos 20%, com substituição desses 20% sobre a folha por um percentual sobre a receita, tá? Percentual esse que pode ser de 1% ou 2%. Veja bem, essa contribuição sobre a receita vai ser informada também, essa receita que gera essa contribuição de 1 ou 2%, vai ser informada também através desse arquivo da EFD Contribuições, tá? Então, com o advento da Lei 12.546, né, artigos 7º e 8º falam da desoneração da folha, a EFD Contribuições passa também a contemplar a escrituração digital da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, incidente nos setores de serviços e indústrias, no auferimento de receitas decorrentes de serviços e produtos nela relacionados. Então, se é uma empresa de TI TIC, vai ter que gerar esse arquivo da EFD Contribuições para, né, além da COFINS e do PIS/PASEP, nesse arquivo vai estar sendo informado tudo que diga respeito à receita que vai gerar aquela contribuição de 2% em substituição aos 20% da folha, tá? Os documentos e operações de escrituração representativos de receitas auferidas e também de aquisições, custos, despesas e encargos incorridos serão todos relacionados no arquivo da EFD Contribuições em relação a cada estabelecimento da pessoa jurídica. A escrituração das contribuições sociais e dos créditos, bem como da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, escrituração será feita de forma centralizada no estabelecimento matriz. Então, a escrituração é centralizada, mas esse arquivo ele vai conter informações que vão ser discriminadas por estabelecimento da empresa. O arquivo da EFD Contribuições, ele deve ser validado, assinado digitalmente e transmitido via internet ao ambiente SPED. Estão obrigadas à escrituração fiscal, né, digital em referência, ou seja, tem que gerar o arquivo da EFD Contribuições e transmitir para o ambiente SPED. Em relação ao PIS/PASEP e à COFINS, tá, referentes a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2012, as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro real, tá? Então, janeiro. A partir de 1º de julho de 2012, em relação a COFINS e ao PIS/PASEP, as demais pessoas jurídicas que estão sujeitas à tributação, né, para imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado também têm que enviar o arquivo da EFD Contribuições. Em relação à contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, referentes a fatos geradores ocorridos agora a partir de 1º de janeiro de 2013, as pessoas jurídicas que estão referenciadas lá na Lei 9.718 e na Lei 7.102. Então, vamos lá. São as instituições financeiras, né? Empresas de seguros privados, entidades aqui de previdência privada abertas e fechadas, empresas de capitalização, tá? Também pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos imobiliários, financeiros e agrícola. Então, a partir de 1º de janeiro de 2013, vão ter que enviar FD Contribuições. E também as operadoras de plano de assistência à saúde passam a estar obrigadas a gerar esse arquivo a partir de janeiro de 2013, tá? Em relação à contribuição previdenciária sobre a receita referente a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de março de 2012,
as pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades que estão relacionadas na medida provisória, né, 540, artigo 7º e 8º, convertida na Lei 12.546. Então, TI, TIC, tá? Também aquelas, né, situações aqui de produção industrial de itens que lá na tabela do IPI foram contempladas, né, pela desoneração, tá? Então, aí vai ser a partir de 1º de março de 2012, tá? Quem estiver lá no artigo 7º e 8º da MP 540, essa MP foi a primeira iniciativa de desoneração da folha de pagamento e ela trazia originalmente as empresas que prestam serviço de tecnologia de informação e comunicação e também, né, atividades industriais, né? Na verdade, são produtos gerados a partir de atividade industrial, especificamente apontados lá na tabela do IPI, tá? Em seguida, nós tivemos a inclusão de outras atividades, como é o caso, né, de call center, depois vieram hotéis, e assim foram sendo incluídas outras atividades e também mais produtos da tabela do IPI, e você passa, então, para essas outras situações a ter obrigatoriedade a partir de 1º de abril de 2012, tá? Então, em relação à contribuição previdenciária sobre a receita, nós temos, né, a obrigatoriedade de enviar o arquivo para fatos geradores ocorridos a partir de 1º de março de 2012, em alguns casos, a partir de 1º de abril de 2012 em outros, e à medida que, no decorrer do tempo, mais situações passaram a ser contempladas pela desoneração, passaram também a ser obrigadas a enviar a EFD contribuições, tá? A pessoa jurídica, ela pode retificar os arquivos originais da EFD, né, contribuições, até o último dia útil do ano calendário seguinte ao que se referia à escrituração, sem penalidade. Entretanto, essa retificação não vai ser validada se ela for utilizada para reduzir débitos que já tenham sido encaminhados para a Procuradoria, que tenham sido objeto de auditoria interna ou de procedimento de fiscalização. Também não se aceita uma retificação com o objetivo de alterar débitos em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal. Também a retificação não vai ser aceita na medida em que ela esteja, né, objetivando alterar créditos já objeto de exame em procedimento de fiscalização ou objeto de análise de PERDECOMP, tá? Bom, acerca da EFD, vocês têm aí a Instrução Normativa 1252, que vocês podem examinar, tá? E aí vamos, né, terminar a aula com E-Social, EFD Social virou E-Social, que abrange, tá, esse arquivo aí que vai ser gerado, a escrituração da folha de pagamento em uma segunda fase, o livro de registro de empregados. Trata-se da escrituração fiscal digital, social, e aí vocês têm o ato declaratório executivo, número 5, da SUFIS, para examinar, que aprova e divulga o layout do sistema de escrituração fiscal digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, que é o E-Social. Ele tem como objeto, tá, informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra onerosa, remunerada, né, com ou sem vínculo empregatício, e também de, né, transmitir outras informações previdenciárias e fiscais previstas na Lei 8.212. É um projeto do governo federal que vai coletar todas essas informações e vai armazená-las no ambiente nacional do E-Social, possibilitando aos órgãos participantes do projeto, INSS, Caixa, Receita, Ministério do Trabalho e Emprego, né, Conselho Curador do FGTS, utilizar esses dados para fins previdenciários, fiscais e de apuração de tributos e do FGTS. Essas informações que vão estar lá, né, elas são de 3 tipos: eventos trabalhistas, folha de pagamento e outras informações trabalhistas e previdenciárias. E nós vamos ter oportunidade de conversar sobre o E-Social na nossa próxima aula. Até lá!